Bom, meu nome é Robson, eu tenho 21 anos, moro aqui na cidade de Barueri, em São Paulo, e trabalho numa emissora de televisão. A minha relação com o inglês, na verdade, começou junto com a faculdade. No meu primeiro dia de aula, o meu professor passou um documentário que era completamente em inglês e não tinha legenda em português. Então, assim, o documentário durou acho que uns 40 minutos e depois do que terminou, ele perguntou a nossa opinião, o que a gente tinha achado. E na minha cabeça eu pensei que era loucura dele de passar aquilo e perguntar ainda pra gente, porque eu pensei que quase ninguém ia saber responder. Só que pra minha surpresa e decepção, muitas pessoas da sala sabiam falar alguma coisa do documentário. E eu fiquei pensando assim, que só eu não tinha entendido nada de inglês. Então, a partir daquele dia eu saí da sala de aula com uma decisão. Eu teria que aprender inglês durante os 4 anos da faculdade. Então eu saí de lá, comecei a pesquisar escolas de idiomas, até que eu me matriculei em uma escola tradicional mesmo, uma dessas que são consideradas boas, uma das melhores. E assim, realmente foi bom pra mim, eu aprendi algumas coisas, os professores eram bons, só que o método que eles utilizam é um método que o processo é um pouco lento, eu demorava para aprender as coisas. Então eu meio que fiquei decepcionado depois de um tempo e decidi sair. Depois eu me matriculei numa escola online de inglês, dessas famosas que até patrocinam grandes eventos, mas também não fiquei muito tempo, não gostei do método, não aprendi como eu esperava aprender e decidi sair. Depois eu tive uma oportunidade de fazer estágio, né? Eu fiz um processo seletivo de estágio para trabalhar numa emissora, nessa emissora que era o meu sonho desde que eu comecei a faculdade, sempre que eu pensei em trabalhar em televisão, eu pensava em trabalhar nessa emissora. Passei em todas as etapas, cheguei no teste de inglês, fui reprovado. Não consegui fazer, e aí eu fiquei decepcionado, eu falei, não, eu preciso estudar inglês de alguma forma. Eu comecei a pesquisar mais ainda, e aí junto com essas minhas pesquisas, um amigo me recomendou o curso de inglês do Mário Vergara. Eu comecei a pesquisar para ver o que era, assisti alguns vídeos no YouTube, vi umas coisas no Facebook também, e confesso que despertou a curiosidade. Foi aí que apareceu a Semana do Inglês, que o Mário estava anunciando, e eu decidi me inscrever. Fiz a Semana do Inglês e fiquei surpreso, porque assim, na minha cabeça, eu já não tinha mais esperança de aprender inglês aqui no Brasil. Eu pensava que eu teria que viajar para o Canadá, que era o meu sonho também. Eu teria que ir para Toronto aprender inglês, que só assim eu iria saber e tal. Só que aí eu fiz o curso do Mário, na verdade ainda nem acabou. Agora tá, a gente está no 5º mês ainda, falta um mês de aula. E assim, o que eu tenho para dizer é que é impressionante. Eu aprendi muita coisa em pouco tempo. E assim, não é pra puxar o saco do Mário, até porque eu não tô ganhando nada pra falar isso, mas, gente, eu recomendo pra todos os meus amigos. Eu já falei pra todo mundo, sabe, desde que eu comecei o curso, o pessoal achou que era um pouco enrolação, achou que eu tava caindo em alguma enrolação, que não é possível você ficar tão bom assim no inglês em pouco tempo. Só que realmente, gente, se eu tô falando é porque, assim, eu achava que eu nunca ia aprender inglês aqui no Brasil. E eu ainda não cheguei na fluência, até porque o curso ainda não acabou. Mas, sabe, o tanto que eu avancei em pouco tempo é uma coisa que eu não esperava. O método do Mário, assim, não é um milagre, tá? Não é uma coisa que você dorme sem saber inglês e acorda sabendo inglês. Não é isso. Mas se você cumprir exatamente o que ele te fala, o que ele põe pra você fazer nos textos, ouvir os áudios, assistir os vídeos, tudo que você fizer certinho mesmo, seguir o que ele recomenda, não tem erro, você vai aprender inglês com uma forma muito mais rápida e eficiente, sabe? Assim, eu tô recomendando esse método para os meus amigos, eles já estão fazendo, praticando e estão vendo grandes resultados também e já estão ansiosos para se matricular na próxima turma do Mário. E eles até ficam falando que eu pareço um garoto propaganda de tanto que eu falo do curso, mas é que eu tentei de várias formas, gente, nenhuma foi tão eficiente quanto o curso de inglês do Mário Vergara. Então, assim, só para contar um pouquinho da minha história, depois de um certo tempo agora que eu estava fazendo o curso, agora no final do ano passado, eu tive a oportunidade de fazer um novo processo seletivo naquela empresa, naquela emissora de TV que eu não tinha passado. E eu consegui passar no processo seletivo e hoje eu estou trabalhando lá, estou estagiando. Então, assim, isso serviu como um incentivo ainda maior para eu continuar estudando nesse método do Mário. Então, eu só tenho a agradecer tudo que eu aprendi, ainda o que vou aprender. E com certeza eu vou utilizar esses métodos que o Mário propõe no curso dele para aprender outras línguas também, porque o inglês está sendo sensacional para mim, está ajudando muito no meu trabalho. E eu tenho certeza que vai me ajudar também esse mesmo método a alcançar objetivos em outros idiomas também. Então é isso, espero que vocês também tenham a oportunidade de estudar com o Mário, porque realmente vale muito a pena.